Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muito obrigado, agradeço à igreja de forma geral pela oportunidade, ao pastor Carlos pelo convite. E pregar a palavra de Deus é sempre um desafio, mas é um desafio bacana, né? Quem gosta não foge da peleja, né? Não foge do chamado nem da tarefa. Eu quero pedir aos irmãos que possam se assentar. Não precisa ficar em pé agora não, tá bom? No final a gente vai ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus mais uma vez, amém? Culto da família, da quarta-feira, a gente geralmente fala da família de casa, né? A gente fala da nossa família, aquela próxima, aquela que a gente gosta de abraçar, de apertar, de contar nossos segredos, de contar as nossas mazelas, de conversar, se divertir e rir. Porém, Deus instituiu a família como bem, talvez, a instituição, não talvez, certamente, a instituição mais poderosa e verdadeira da face dessa terra. A gente vê que hoje o mundo ele caminha para a destruição desse conceito de família, de que a família foi criada por Deus. A criação hoje em dia já não faz mais sentido na mente das pessoas do mundo e eles querem deturpar essa ideia de família. Você pode ver nos desenhos animados hoje, nas séries de televisão, que a gente não pode sair vendo qualquer coisa. A gente tem que estar olhando minuciosamente para aquilo que está passando na televisão, principalmente nos canais de streaming, onde você paga para assistir. Então lá tem todo tipo de conteúdo. Porém, queridos, eu não vim falar da minha família de casa e nem da sua. Eu vim falar dessa família aqui, que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é a família de Deus. É a mais importante família de Deus, porque é a família que leva o evangelho, que atravessa fronteiras com o evangelho, no poder de Deus. Então, eu creio que essa seja a família mais importante, e Deus traz à minha memória um texto, meus irmãos, abram aí comigo a Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. A gente vai ler o capítulo 1, a partir do versículo 10. Aqui a missão de Paulo é árdua, de tratar de um assunto complicado. E você sabe que igreja é um negócio complicado. O dia que você achar uma igreja fácil por aí, você me chama que eu vou para lá. Tá? Me chama que eu estou indo agora, larga a pregação no meio aqui. A igreja é um negócio difícil. A situação de Paulo era terrível. Mas vocês vão entender comigo como que Paulo trata dessas situações, e segundo a Escritura, é que nós devemos tratar também. Olhem comigo o versículo 10, nós vamos ler até o 25, uma leitura um pouquinho extensa, porém necessária, amém? Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá? Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?
Onde está o escriba? Onde está o questionador ou o inquiridor deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Somente até aqui. Queridos, essa carta de Paulo, talvez ela seja um dos escritos da palavra de Deus mais conhecidos no meio evangélico, porém dos mais ignorados no meio evangélico. Pois essa carta, ela é uma diretiva sobre o andamento de uma igreja. É uma diretiva. Não tem meio termo aqui. Não tem meio termo aqui. Aqui Paulo está tratando das questões difíceis que estão acontecendo, das divisões, das contendas e de outros problemas, a qual ele vai tratar, por exemplo, a partir do capítulo 7, ele vai começar a pegar outras temáticas a respeito de imoralidade entre os mesmos da mesma casa, e ele vai tratar dos dons a partir do versículo 12, tratar da volta de Cristo no capítulo 15. Porém, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai fazer uma diretiva a respeito das divisões. Paulo gasta nada menos que 4 capítulos a respeito disso. Dá-se a entender o quê? Que esse é o maior problema da igreja hoje. O maior problema da igreja hoje são as divisões. E Paulo vai tratar desse assunto em 4 capítulos. Talvez Paulo não gaste tanto texto, tanta caneta ou pena, tanta pena, para tratar de um assunto como ele gasta nesse assunto aqui. Pois 4 capítulos era muito escrita, fora as correções, fora que era escrito em grego. E grego não tem vírgulas. Grego não é igual ao português, então era direto. A carta que a gente vê hoje separada, verso por verso, capítulo por capítulo, não foi assim que foi escrito. Não foi assim que foi escrito. Porém, meus queridos, eu preciso que você volte comigo um pouco na palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos estão acostumados com a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? A pregação expositiva é aquela que pega o texto, extrai do texto e aplica o texto na vida da igreja. Então, o costume que eu tenho de trazer uma mensagem é dessa maneira. Então, se você gosta da sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Atos 13, porque a gente precisa entender até com o que Paulo passou, com o que aconteceu, até ele chegar nesta bendita cidade, vamos dizer assim, que é tão problemática e tão difícil de lidar. Atos 13, acontece algumas coisas. Aí acontece a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo está agora com Barnabé e vai até Chipre. E ali ele prega o evangelho no poder, na sabedoria de Deus. Ali ele faz um grande discurso. E o que acontece? Os gentios se alegram com a mensagem do evangelho, com a mensagem da pregação, ficam do lado daqueles que estavam pregando a mensagem, mas acontece algo aí interessante. Os judeus invejosos, e a Bíblia vai tratar os fariseus como invejosos. O mal deles era a inveja, não era falta de sabedoria, não era falta de eloquência, não era nada disso, era inveja. O pior problema hoje do cristão é a inveja do outro irmão. No final do capítulo 13, versículos 50 e 51, tem uma informação muito preciosa aí. Os judeus invejosos contendam contra eles que pregavam o evangelho, mas a Bíblia vai nos dizer, vai nos informar que eles, por mais que estivessem no meio de contenda, de um problema que estavam arrumando para eles ali, eles saem felizes e cheios do Espírito Santo. Mas o que isso quer dizer? Simples,
Meus irmãos, quando o homem é levantado no poder de Deus, ele não está preocupado com aplauso, não. Ele está preocupado em pregar a verdade de Deus. Muitas vezes a perseguição é um indicativo que você está pregando a verdade. Desconfie do dia que você tiver uma oportunidade de pregar e ninguém te criticar. Você está com um problema. Você está pregando para si mesmo, sobre si mesmo. Mas no capítulo 14, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai para Chipre e lá acontece outra manifestação do poder de Deus. Um coxo de nascença é curado e aquilo causa um grande burburinho. As pessoas veem o poder do evangelho em ação, porque todos conheciam aquele coxo naquela região e sabiam que aquele homem não andava direito desde nascença. Isso só pode vir de Deus. Quem são esses homens? Quem são esses pregadores? O que está acontecendo aqui? A multidão fica atônita. Algo nunca antes visto acontece com alguém que eles conhecem. E o que acontece aqui? O povo daquela região, por conta desse milagre extraordinário, coisa que está difícil de ver hoje em dia, por conta desse milagre extraordinário, chama Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Paulo de Mercúrio porque dá a importância de um deus grego acima dos outros deuses. Mas o que Paulo e Barnabé fazem diante dessa situação? Aquelas pessoas chegam diante dos pés dele, oferecem alimentos, donativos, riquezas, dinheiro, os adoram, os tratam como deuses. Mas Paulo e Barnabé estão sob a orientação do Espírito Santo. Eles recusam a adoração e dizem para esses homens: não nos adorem, nós somos homens igual a vocês, suscetíveis aos mesmos erros e aos mesmos sentimentos. Não façam isso. Por quê, queridos? Aquele que prega a verdade de Deus, aquele que traz a verdade de Deus, ele não está preocupado com si mesmo. Ele sabe que a mensagem não é dele. Ele sabe que ele é só um receptáculo da verdade de Deus. Eles não podem fazer nada. Eu e você não podemos fazer nada por ninguém. É somente o poder de Deus. Mas nós chegamos no capítulo 15 de Atos. No capítulo 15, acontece um evento que marca a história. Aí acontece o primeiro concílio da igreja. A primeira reunião eclesiástica oficial da igreja. E Tiago dá um parecer. Tiago cita o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. E Tiago dá um parecer a respeito da circuncisão, pois naquele meio os judeus implicavam com os gentios que recebiam o evangelho, dizendo: ou você se circuncida, ou você não é salvo. E qual é o parecer da igreja diante disso? Deixem os da circuncisão com a circuncisão. Deixem os que receberam o evangelho do jeito que estão. Mas Tiago dá um parecer. Fale aos gentios que se abstenham da comida consagrada aos ídolos, da imoralidade sexual. Enviem essa carta, e essa carta são enviadas a outros irmãos que também pregam o evangelho. E essa notícia se espalha. E as decisões são tomadas. E olha outra coisa interessante aqui. Meus queridos, se resolve as coisas de Deus com palavra de Deus. Tiago não sapateou, Tiago não rodopiou, Tiago não fez ato profético, Tiago não fez mandinga, nem fez nada. Ele pegou a palavra de Deus, expôs a palavra de Deus, tomou uma decisão, porque nós estamos pautados na palavra de Deus. Mas no final do capítulo 15 acontece um problema. Agora a comitiva muda, e a palavra vai dizer que houve uma grande contenda entre grandes evangelistas. Paulo toma a decisão de visitar os irmãos a qual eles já tinham pregado o evangelho em outras cidades. Mas Barnabé dá a ideia de trazer João Marcos de novo, e esse João Marcos é esse Marcos que está aí na Bíblia de vocês. Traga Marcos conosco. Paulo
não gosta da ideia. E diz: não acho justo. Aqui traga de volta aquele que nos abandonou desde a Panfilha. E a Bíblia vai dizer que há uma tal contenda, e quando a Bíblia diz tal, quer dizer algo terrivelmente contendencioso, que eles se separam. Agora a comitiva muda. Agora já não é mais Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas, e Marcos e Barnabé. E eles se separam, e aqui acontece algo fantástico, porque Marcos, junto com Barnabé, parte para a Síria para a pregação do Evangelho, e o Evangelho expande no mínimo 500 quilômetros de distância. Agora tem duas comitivas pregando o Evangelho. Onde você vê problema, Deus vê solução. Deus criou duas comitivas agora através da contenda. Meus irmãos, acontecem problemas no nosso meio que são para crescimento. São para crescimento. Mas entramos em Atos 16 e Paulo encontra um rapaz. E quem é esse rapaz? Esse rapaz se chama Timóteo. Esse das cartas, primeira e segunda. Filho de pai grego, mãe judia, Paulo circuncida Timóteo por causa dos judeus, para que não arrume problema com eles, e Paulo toma ali Timóteo junto com ele. Agora são 3, aliás, 4, porque tem Lucas no meio. Agora Paulo tem uma visão, logo mais ele tem uma visão de um varão macedônio, e esse varão macedônio diz: passa para cá e nos ajuda. E Paulo, recebendo essa visão, não perde tempo, levanta e passa para Filipos, nas regiões da Macedônia, e ali prega o Evangelho. E ali ele encontra uma mulher que era vendedora de púrpura, se chama Lídia, e ela se converte através da pregação do Evangelho, e eles ficam na casa dela. Mas saindo a oração, acontece alguma coisa. Saindo a oração pelas ruas da cidade, ou num local de oração, eles encontram uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E aquela jovem os persegue todo o tempo, dizendo. E essa jovem não dizia bobagem não, meu irmão. Ela dizia, sabe o quê? Eis aí os homens de Deus, eis os profetas de Deus. Agora pense comigo, se essa jovem hoje está por aqui, essa jovem estava milionária. E aqui eu dou um alerta para os irmãos. Cuidado com os profetas do Pix. Eles têm profecia de 100, têm profecia de 200, têm profecia de 500, de 1000. Eles estão na prateleira à venda. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito demoníaco que tomava vida daquela jovem, e o espírito sai, mas algo acontece. Porque o crente nunca fica em paz. Nunca. Se você está passando um momento de paz durante um ano, meu irmão, começa a observar aí que eu acho que alguma coisa está errada. A Bíblia vai dizer que aquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. Logo que o espírito sai, o lucro acaba, e o que acontece? São presos. E aí você lembra do episódio de Paulo e Silas na prisão? Que as cadeias caem e eles são livres. Mas não focar nisso. Chegamos a Atos 17. Paulo está em Bereia agora. E ali ele debate com os judeus nas sinagogas a respeito da revelação do Evangelho de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Mas os bereanos, segundo a palavra de Deus, eles são mais solícitos com a mensagem do Evangelho, e param para ouvi-los e começam a conferir nas Escrituras se aquilo que eles diziam estava de acordo. Aí eu faço uma pergunta para a igreja hoje: por que a gente não faz assim quando o pregador está pregando? Quem não lê é obrigado a acreditar no que todo mundo diz. E uns creem, outros não, e os judeus novamente arrumam uma grande contenda por conta da inveja deles, e sabendo que eles seriam presos, eles pegam Paulo, tiram Paulo dali e mandam Paulo para Atenas.
Mas Paulo não é um cara de ficar parado. Paulo começa a pregar em Atenas. Paulo discute com os filósofos em Atenas. Em dado momento, Paulo, passeando pela cidade de Atenas, ele olha para um panteão, e um panteão é um lugar onde estão altares de vários deuses. Meus irmãos, e é por isso que o cristianismo não tem altar mais. O último altar do cristianismo se chama cruz. Se chama cruz. E nesses altares tinha um espaço que estava escrito assim, um altar ao Deus desconhecido, e Paulo estrategicamente diz a eles, esse Deus desconhecido, esse é o Deus ao que eu vos prego. E ali Paulo discute com os filósofos, epicureus, estoicos. Mas o que é um estoico? O que é o estoicismo? É uma linha de raciocínio que nega todo tipo de pensamento, como paixão, amor, fraternidade, dá todo ênfase simplesmente à razão e despreza esses sentimentos, dizendo que isso não passa de mero emocionalismo. Ou seja, esses homens eram homens duros, de coração difícil, de mente difícil de captar. Mas Paulo prega o evangelho no poder de Deus para esses homens. E uns creem, outros não. Mas quando Paulo começa a falar a respeito da salvação, eles dizem, dessas coisas ouviremos depois. E Paulo parte dali. Mas algo acontece em Atos 18. Algo acontece em Atos 18. Ele não sabia, mas Lucas nos dá uma informação fantástica. Nesse momento, que era o imperador de Roma, se chamava Cláudio. Mas Cláudio não sabia, mas Deus estava instituindo ele, chefe da junta de missão de Roma, quando por um decreto ele expulsa todos os judeus de Roma, e em Atenas, Paulo encontra o homem que você conhece como Áquila, e ali ele encontra sua esposa, junto, Priscila. E Paulo nesse momento está em Corinto. E aqui que eu peço para você voltar lá para Coríntios. Paulo chega nessa cidade, e o que é bem interessante, é que Áquila tinha o mesmo ofício de Paulo, fazia tendas. Olha só que legal. Paulo podia muito bem chegar naquela cidade e falar assim, meus irmãos, eu estou precisando de 100 varões com R$1.000. Eu estou precisando de 200 pessoas com R$2.000 cada um para a gente fundar a igreja. O que Paulo faz quando chega em Corinto? Ele vai trabalhar. Aquele que é levantado por Deus para fazer a obra de Deus não pode esperar por ninguém não, meu irmão. Tem que botar a mão no arado, tem que fazer por si mesmo. E Paulo fica 18 meses nessa cidade e planta essa igreja aí. Mas essa igreja, localizada na capital da província da Caia, uma cidade grega, não era cidade fácil. A cidade era totalmente corrompida, moralmente, intelectualmente. A história vai nos dizer que havia pelo menos em Corinto 1.000 prostitutas cultuais. 1.000. Naquela cidade se tinha um termo de quando as pessoas chegavam através dos barcos em Corinto, eles eram abordados por essas mulheres e eles eram incentivados a se corintianizar, ou seja, participar de toda a imoralidade, sacrifício aos ídolos e tudo que acontecia ali. Paulo estava em maus lençóis, estava na cidade complicada, mas Corinto era uma cidade muito estratégica para a pregação e propagação do Evangelho. A cidade era um istmo. O istmo é uma terra semelhante a uma mão, onde atracavam vários navios, então ali era a oportunidade perfeita para Paulo propagar o Evangelho, e é isso que ele faz. Mas logo mais Paulo, em Atos 19, está em Éfeso, você não precisa ir lá não. E de Éfeso, Paulo envia essa carta aos crentes de Corinto,
E aqui, ele recebe uma informação de que há problemas entre eles. Mas quem deu essa informação? Olha comigo o versículo 11, capítulo 1 de Coríntios. 1 Coríntios 1, 11. Perdão, 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A Bíblia, quando fala de visões aí, meu irmão, aí tem uma palavra grega que se diz cisma. O que é cisma? Cisma é partido. Então Paulo está dizendo, estejam de acordo naquilo que fala, que não haja partido entre vocês. Paulo está combatendo o que aí? A panelinha. Paulo está combatendo a panelinha. A predileção por A e B. Eu prefiro fulano. Eu prefiro cicrano. Mas ele vai mais fundo. Olha comigo o versículo 11. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Cloe quer dizer verde. Talvez Paulo estivesse fazendo aqui uma conjectura, uma pessoa verde na fé. Não, mas aqui é uma pessoa real. Os membros da casa de Cloe estão dizendo que há entre vocês o quê? Divisões, brigas. Aqui está escrito contenda, e contenda quer dizer disputa. Você vai ver na sua Bíblia, ao longo da palavra de Deus, principalmente Atos, que eles disputavam com os judeus nas sinagogas. Só que agora essa disputa estava dentro de casa, dentro da igreja. Paulo está tratando isso. Porque, meus queridos, se for para a gente andar segundo o mundo por aí, a gente vai lá para fora. O mundo briga por cargo empresarial. O mundo briga aí por quem tem o melhor carro. O mundo briga porque tem a maior casa. Nós não, nós somos o povo de Deus. Nós temos que estar unidos em Deus. Mas agora ele dá nome aos partidos. E tem 4 partidos aí, olha comigo o versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Aliás, perdão, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Meu querido, tem 4 partidos aí dentro. Olha comigo esse versículo aí. Primeiro partido é o partido do fundador da igreja, é o partido de Paulo. E o que estava acontecendo aí? Eu sou de Paulo. Quem é o fundador dessa igreja? Nem sei. Suponhamos que seja o pastor Deraldo. Eu sou o pastor Deraldo. Ele é o cara. Ele veio aqui, pregou o evangelho, bateu cada prego desse púlpito, fez tudo direitinho. Estou com ele. Fundou a igreja. Ninguém é melhor que esse camarada. O outro partido é o de Apolo. Apolo veio de Alexandria. Apolo era muito inteligente, versado nas escrituras, conhecia a lei, pregava o evangelho com eloquência, era um grande filósofo. Se forma o partido de Apolo, o inteligente de Alexandria. Eu estou com Apolo. Apolo prega lindamente. Quero ser igual a Apolo. Apolo é bonitão. Apolo fazia parte da cidade que tem a maior biblioteca do mundo, que é Alexandria. Apolo é o cara. Eu gosto dele, vou ficar com ele. Mas há um outro partido, que é o partido de Cefas, aí lê-se Pedro, porque Pedro era mais conhecido como Cefas no meio dos judeus. Os que observavam a lei, para você ser salvo, você tem que observar a lei. Sabe aquela galera que fala, a letra mata, o espírito vivifica? Pois é. Paulo não está falando do cara que só estuda e é fraco na fé, não, é ruim.
É ruim. Paulo falava 3 línguas, conhecia a lei de cabo a rabo, estudou com Gamaliel. Falar mal de quem estuda? Impossível. Paulo estava falando da lei. A lei te condena, a graça te salva. Impossível. Mas aqui, meus irmãos, tem um quarto partido e esse é o pior de todos. Não se surpreenda. É o partido de Jesus Cristo. É o pior de todos. Meus queridos, eu já li 7 comentários bíblicos diferentes a respeito desse texto. Todos os comentaristas concordam. Esse era o pior partido. Sabe por quê? Esse partido dizia assim: ninguém manda em mim, não. Eu sou de Jesus. Jesus está comigo aqui, ó, na minha casa. Sabe os desigrejados? Jesus está comigo. Ninguém manda em mim. É ruim. Só Jesus que pode mandar em mim. Esse era o pior partido. Quem não obedecia a ninguém, não ouvia ninguém, não falava com ninguém, se dividia de todo mundo. E Champlin vai dizer que talvez esse partido fosse o partido que achasse que recebesse revelações especiais da parte de Deus que nenhum outro recebia. O partido de Jesus, o pior partido da igreja. Era o grupo mais complicado. Mas como é que Paulo trata disso? Ele faz 3 perguntas retóricas, e uma está embutida na outra. Olha comigo o versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Meus irmãos, Cristo está dividido? Sim ou não? Sim ou não? Cristo não está dividido. Vocês foram batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome do pastor Deraldo? Foram batizados em meu nome ou no nome de alguma pessoa? Não, não, meus queridos. O dono da igreja, o dono da igreja, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser o nome lembrado, aquele que você tem que se engrandecer no nome, é o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus. Paulo está tratando dessa questão do batismo. Olha comigo aqui no versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então Paulo está doido aqui. Paulo está doido. Graças a Deus não batizei ninguém de vocês. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está acabando com o seguinte. Meus queridos, era muito difícil naquela época que você lembrasse, em dado momento, aquele que te batizou. Sabe por quê? Porque batizar aquele que crê era função daquele que pregou. Paulo, nessa altura do campeonato, Paulo não andava mais igual fariseu, igual judeu. Paulo andava igual um homem normal. O que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, eu estou aqui em Éfeso. Como é que eu batizei vocês? Estou longe a beça. Passei 2 anos aí e não lembro de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: parem de usar o meu nome para se validar dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. Não use meu nome. Repentinamente ele lembra, talvez Crispo e Gaio. E olha o versículo 15, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome, para que vocês não me arrumem problema, porque vocês estão dando problema. Batizei também a casa de Estéfanas, além desse, não lembro de se batizei algum outro. Afinal, olha o que Paulo vai falar aqui, é grave se não prestar atenção nesse texto. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vou te dar um exemplo simples. Simples. Você está num leito de hospital do lado de um moribundo, o médico falou para você assim, ó, esse cara tem 2 dias de vida. Prega a palavra para ele. Faz o apelo para ele. Ele aceitou Jesus, ele vai para onde? Deu tempo dele se batizar? Não. Então eles estavam colocando aqui a ideia de uma regeneração batismal que a Bíblia não apoia. Você foi batizado, você parou de pecar? Não, não. É a marca. Aquele que crê, deseja se batizar. Ele
quer se batizar, arde no coração dele o batismo. Paulo está deixando claro o seguinte, que se você não prega o evangelho, você vai batizar quem? Você vai batizar quem? Ninguém. Então Paulo não foi chamado para arrumar problema, para que usasse o nome dele. Meus irmãos, ninguém que está nessa casa ou qualquer outra igreja foi chamado para que o seu nome fosse usado a fim de que outro se engrandecesse. Você não é Jesus, nós não somos Jesus. A gente não pode fazer nada, meu irmão. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Se eu vim aqui pregar sobre eu mesmo, vocês nunca mais me dêem oportunidade nesse lugar, porque eu não tenho nada para falar de mim. Me interessa falar de Jesus somente. E Paulo vai encerrando o assunto, e eu também vou encerrando. Versículo 18, olha comigo. Quero trazer 3 verdades de vocês, eu encerro no versículo 18 mesmo. 3 verdades fantásticas aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A pregação é uma loucura. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o conteúdo da pregação é a cruz. E a cruz era considerado o pior tipo de castigo daquela época. Aquele que estava pregado numa cruz era considerado um amaldiçoado. E é isso que importa a nós. É a cruz, é a loucura da cruz. Quem era crucificado era considerado maldito, sofria dores terríveis. O Messias que Paulo pregava foi pendurado numa cruz. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas foi na cruz que Deus expressou o seu grande amor por nós. Segunda verdade a respeito desse versículo. A pregação é loucura porque sua exigência é radical. E eu vou te dizer por quê. Buda não exige que você mude. Maomé não exige que você mude. Os santos do Espiritismo não exigem que você mude. Mas a cruz de Cristo diz para você o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. A cruz de Cristo diz para nós nos arrependermos. O Evangelho é salvação para aquele que crê. Só para o que crê. Terceira e última verdade. A mensagem é uma loucura porque sua mensagem não agrada aos sábios desse mundo. A pregação não é um discurso humanista que exalta o homem e o coloca no pedestal. Do contrário, ela fere o nosso orgulho. A cruz fere o nosso orgulho, meu irmão. Ela pega a gente, moe a gente, põe lá na sola do sapato. E depois vem a graça de Deus que nos regenera. O mundo não conhece a Deus por sua sabedoria. Se por sua sabedoria você tentar encontrar Deus, você vai falhar miseravelmente. E é por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos desse mundo. E aqui eu tenho uma palavra para você que está se sentindo pequeno nessa noite. Deus não tem compromisso com a sua grandeza, Ele tem compromisso com a grandeza dEle. A grandeza é dEle, única, exclusivamente dEle. E dEle para todo sempre. E é pela obra dos... Quero orar com você nessa noite, que faz parte dessa casa, que entendeu que nós somos uma família. Nós somos uma família, uma grande família. Família muito bonita, tem muita gente bonita aqui, gente. Uma família linda. A igreja do Senhor é a família linda, belíssima da terra. Nós somos a noiva de Cristo. E Ele virá buscar uma igreja santa, sem mácula. A igreja que se arrepende todo dia. A igreja que busca a sabedoria do alto. A igreja que entende que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Nada é sobre nós, meus irmãos. Nada. Não é sobre o pastor Carlos, não é sobre o presbítero, não é sobre o evangelista. Não é sobre diáconos da casa, não é sobre ninguém. Nós não temos nada a oferecer um para o outro, meu irmão. Essa que é a verdade. É a verdade difícil? É.
A gente não tem nada para oferecer para ninguém não, meu irmão. Mas Jesus tem, você crê nisso? Jesus tem. Jesus tem a sua cruz e nos chama hoje ao arrependimento, no nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar o pastor Carlos aqui na frente, que ele já ia fazer a oração. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus é tão bom, meus irmãos. Se você sentir no coração de vir aqui à frente, pedir ao Senhor, Deus, eu estou errado em algumas coisas, eu estou em débito contigo, eu não estou honrando a tua igreja como eu deveria honrar. Se você sentir, ninguém é obrigado não, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Ninguém é obrigado não, mas se você sentir, vem aqui na frente. Você não está se ajoelhando diante de mim não, você está se ajoelhando diante de Deus. Não tenho nada para te oferecer não, meu irmão. Não tenho nada para te oferecer. Mas se você não quiser, meu irmão, fique à vontade. Receba em nome de Jesus a unção, Deus, que vem do alto. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesse momento, mas nós não oramos somente por essa igreja aqui não, Deus. Nós oramos por todas as igrejas que nos rodeiam, nos bairros, na cidade, no estado, no país. Nós oramos, Deus, para que essa igreja do Senhor, a igreja que o Senhor virá buscar, Deus, se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, Pai. Entenda que tudo aqui é sobre o Senhor, Deus. Nada sobre nós. Nós não queremos mérito para nós, Deus. Nós não somos nada. Nós não temos nada, Deus. O que nós podemos fazer, Deus? Para onde nós iremos, Deus? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Deus. O que nós faremos, Deus, se dependermos somente de nós, Deus? A tua palavra diz que não há um justo sequer nessa terra, Deus. Quem somos nós para fazermos justiça através do nosso próprio nome, Deus? Em nome de Jesus, Pai, conserta nosso coração. Conserta, Deus. Coloca no lugar aquilo que deve ser colocado. Em nome de Jesus, Pai, trata da nossa alma, Deus. Se há alguma ferida entre irmãos aqui, Deus, que o Senhor sare no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor vai tocando verdadeiramente nos corações nessa noite, Deus. Que o Senhor faça diferença verdadeiramente, Deus, no coração de cada pessoa aqui presente, nas igrejas desse bairro, nas igrejas dessa cidade, nas igrejas desse estado, desse país, Pai. Derrama um renovo espiritual, Pai, na tua igreja nessa noite, Deus. Nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, Deus. Renova-nos a cada dia. Faça nós, Pai, entendermos a mensagem da cruz, a loucura da cruz, a loucura que é para o mundo, mas para nós é salvação no poder de Deus, Pai. Nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.